Se você já ouviu falar de Juiz de Fora, provavelmente ouviu falar de Itamar Franco, Murilo Mendes, Usina de Marmelos, Museu Mariano Procópio, Manchester Mineira. Só que hoje a história vai ser bem diferente. Essa é uma história que começa em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, cidade pacata, de porte médio, com quase 600 mil habitantes e que tornou-se o centro de mais um caso que abalou a política nacional. Na esteira do desenvolvimento da educação, também temos o crescente polo de saúde. A cidade possui modernos hospitais que atendem os moradores e toda a região da zona da Mata Mineira. Juiz de Fora é uma cidade com grande história, repleta de grandes nomes, mas também uma cidade moderna, hospitaleira, que sabe receber seus visitantes, tem excelência na prestação de serviços e está de braços abertos para receber você. Um dos lugares mais movimentados da cidade é a Rua Alfeld, polo do comércio local e parte da vida pulsante desta cidade. Gente que vai, que volta, que anda apressada, que vê o tempo passar. A Rua Alfeld fica no coração de Juiz de Fora e parece fervilhar o dia inteiro. A estimativa é de que uma média de 100 mil pessoas passe por aqui todos os dias. Na pressa do dia a dia, nem sempre elas prestam atenção aos detalhes em volta. A Alfeld é uma das ruas mais antigas de Juiz de Fora. Em 1853, ela se chamava Rua da Califórnia. Era um caminho de pouca importância e cheio de mato. Nas décadas seguintes, isso mudou e a rua se tornou o cenário de muitas histórias. Juiz de Fora, de fato, é o cenário de várias histórias. Uma delas, ninguém esqueceu. Faltava exatamente um mês e um dia para o primeiro turno das eleições 2018. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso. Segundo o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, o ferimento foi superficial. O outro filho, Eduardo, disse que o pai está fora de risco de morte. A polícia prendeu o agressor, mas não deu detalhes sobre a identidade dele. Nascido em Montes Claros, morador de Juiz de Fora, alegou que tentou ferir o candidato Jair Bolsonaro por ter divergências de ideias e pensamentos com ele. Ele não tem nenhuma filiação partidária, ele falou que é questão pessoal dele. Foi isso que ele alegou, depois ele não manifestou mais nada. No nosso penúltimo episódio, analisaremos um dos fatos mais surpreendentes da política nacional, suas repercussões e como ele impactou os anos que seguiram desde então até chegarmos em 2022. Meu nome é André Esteves e esse é o podcast Eu Sei o que Vocês Fizeram nas Eleições Passadas. Episódio 5, A Facada de Bolsonaro. As 4 redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate entre os 2 candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. Depois de 20 anos fechados, você vê o candidato do Partido Comunista, um candidato da liderança sindical, um candidato da direita, um candidato liberal, um candidato conservador. Todas as bandeiras estavam ali ao vivo. Uma conversa indiscreta do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, com um jornalista, sacode o governo. Eu falei, Recupero, estão ouvindo o que você está falando. Daí ele levantou e foi para o gabinete dele. Nós estávamos na sala de reuniões, né? Ele foi para o gabinete dele e tal, esperando até que tudo fosse acertado lá. Daí ele veio, né? Tomou uma água lá, veio. Daí nós gravamos a entrevista que foi ao ar. Nessas imagens é possível ver um objeto branco que parece uma bola de papel atingindo a cabeça do candidato, que sente o impacto e olha para o chão. Que não era um empurra-empurra normal, né? Já estava sendo jogado coisa em cima dele. Enfim, eu acho que o vídeo, no final das contas, ele mostra muito empurra-empurra, mas eu acho que ele não mostrou tanto que foi a confusão, entendeu? E eu acho que é por isso que a gente que viveu virou tudo aquilo que virou. Integrantes do PT e do PSDB dizem que a Marina, agora na disputa, preocupa, porque é a tendência de um segundo turno cada vez mais perto, né? De fato, foi uma campanha em que a desinformação acabou orientando o voto das pessoas. Nesse momento, nós não podemos mais continuar com essa lógica de aceitar
que se ganha uma eleição para a presidência da República sem dizer claramente o que vai fazer na política econômica, na política ambiental, nas políticas sociais, nas políticas de fortalecimento da democracia. Voltemos ao tema do episódio de hoje. Estamos no fim do mês, agosto de 2022. Eu estou aqui com o Luciano Ferreira, morador de Juiz de Fora. A gente está aqui no centro, próximo onde aconteceu a facada naquele 6 de setembro. O Luciano é uma testemunha. Eu estou aqui em Juiz de Fora, dando sequência da produção do material sobre o episódio da facada do Bolsonaro. Eu estou aqui então com o Cabo Clenis, foi ele quem atendeu, quem efetuou a prisão. Enfim, gostaria de voltarmos 4 anos aí no tempo. Essa voz é do jornalista Evandro Éboli, da equipe do podcast. O Evandro, que se formou em jornalismo em Juiz de Fora e morou lá por 15 anos, voltou à cidade. Passei uma semana em Juiz de Fora para conversar com pessoas e lembrar daqueles fatos. Isso foi há 2 meses, já com a campanha atual em curso. E não foi muito fácil tirar informações das pessoas. Mineiro, como é sabido, é muito ressabiado. Sem a pretensão de elucidar o que seja, enfim, ainda consegui falar com alguns personagens e que vocês vão conhecer ao longo desse programa. Um dos personagens dessa história é o Cabo Clenis. O Cabo Clenis era policial militar na época e ele foi quem se aproximou do Adélio e conseguiu levar o Adélio para dentro de um estabelecimento comercial ali perto e manteve o Adélio preso ali até a chegada da polícia militar. Ele estava paisano e ele quem fez essa abordagem de levá-lo preso e detê-lo ali por 20 minutos até a chegada da PM. Foi o que ele nos contou. Depois desse episódio, ele conseguiu se aproximar do Bolsonaro, conversou com o Bolsonaro, ele chegou a conversar com o Frederico Wassef também, que é aquele advogado da família do Bolsonaro. Eu estava acompanhando o deslocamento do presidente, até então candidato à presidência da República. O Cabo Clenis ajudou a capturar Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado. Eu tive informações de que não teria policiamento para poder acompanhar. Eu estava acompanhando ele à época porque eu era candidato a deputado. Eu percebi, houve o atentado e houve a primeira interceptação de tentativa de impedir a facada. Sim. Momento em que populares seguraram o Adélio, uma pessoa que havia contido o Adélio sofreu um golpe na face, vindo assaltar o Adélio. Aí que eu entrei na ocorrência, conseguindo segurá-lo, contê-lo e direcioná-lo até a portaria de uma edificação. Lá chegando, eu identifiquei como policial militar. Eu pedi para que pudesse abrir as portas, não abriram. Então, eu identifiquei como policial militar, dei a ordem para que pudesse abrir. Certo. Era o terceiro compromisso de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A caminhada nesta rua, no centro da cidade, ia ser cancelada por motivo de segurança. Mas ao encontrar uma multidão, o candidato do PSL decidiu seguir, carregado nos ombros dos apoiadores. Eram milhares de pessoas gritando e tirando fotos, até que Bolsonaro foi atingido por uma faca. Uma terceira pessoa perguntou, você é policial? Aí ele me deu uma algema. Momento em que eu consegui efetuar a algemação do Adélio, colocá-lo para dentro do interior do prédio, apreender aparelhos celulares e documentações. A guarda dele, a tutela dele foi mantida comigo até a presença da polícia militar. Quanto tempo durou? 25 minutos aproximadamente. Até a chegada da polícia militar. Aproximadamente. Policiais militares que ficaram no local tiveram dificuldade para controlar a multidão que queria linchar o agressor. Adélio Bispo de Oliveira foi colocado dentro de uma loja até ser removido para a delegacia. Sobre o Cabo Clenis. Ele deixou a PM 2 semanas depois, ele foi afastado da PM e ele entende que ele foi perseguido. E ele foi até candidato a deputado né, ao longo desses 4 anos, a 3 cargos, e não se elegeu. Passemos a outro relato. Conversei também com o Luciano Ferreira,
O Luciano, ele é um comerciante ali da Rua Alfred, e naquele 6 de setembro de 2018 também ele testemunhou a confusão da facada. Ele trabalha bem ali no próximo ao cruzamento da Rua Alfred com a Batista de Oliveira, bem próximo de onde ocorreu a facada. Ele nos deu um depoimento interessante. Trabalho aqui no centro da cidade, né? No dia dos fatos aí, a gente está por aqui, né? É uma coisa muito polêmica que acontece aí no dia de hoje. O que aconteceu foi o seguinte, né? No dia lá do relato aí, aconteceu aí, a gente veio acompanhando lá de cima, lá no Parque Alves, né? Eu estava de horário de almoço, eu vi, né? Muitas pessoas, multidão, né? Ele também se precaveu muito, a segurança dele acho que foi muito falha aí, né? Veio descendo, né? Não colocou um colete nem nada, então o que acontece? Isso aí, muita multidão, e foi descendo aquele alvoroço, todo mundo querendo pôr a mão, é o mito daqui, o pessoal, né, com aquela expectativa de uma renovação política, e veio descendo o calçadão, né? Aí quando chegou aqui, eu parei perto da loja Riachuelo, que começou a dar uma confusão, que a gente não sabia o que era que tinha acontecido ao certo, né? Muitas pessoas, gente, né, para socorrer ele, aí o pessoal corre daqui, ele ficou deitado dentro da lanchonete ali, aí queriam pegar o táxi para puxar ele, e muita segurança com a mão em cima de uma possível facada, porque na hora não deu para ver, né? Muita gente em cima, a gente viu muito pano branco, lenço em cima, não sei o que era aquilo. Você chegou bem próximo, né? Cheguei Luciano, bem você viu o Adélio, viu o Bolsonaro caído. Há uma controvérsia sobre a questão da facada. O que você chegou a ver? Você chegou a ver sangue? Olha, no momento aí eu não vi sangue, né? E foi muita gente em cima dele aí, muita gente com a mão em cima da barriga dele, deveria ter uns 3, 4, todo mundo com a mão em cima. E veio um carro preto aí que estava na comitiva dele, acho que ele veio e pegou saída, que deram socorro. Foi uma coisa muito rápida, assim, sabe? Uma coisa muito rápida mesmo, parecia uma coisa de cinema, assim, você, né? Foi um corre, empurra, cada um queria fazer uma coisa. Aí logo depois foi chegando chegou a imprensa de todo lugar aqui, e as pessoas não pareciam acreditar no que tinha acontecido, né? Questionado sobre onde a faca usada no atentado foi parar, Luciano responde. A faca aí, ela rodou pra lá, rodou pra cá, aí deixaram numa banca e depois foram apanhar, né? Inclusive o senhor que foi coisa aí, ele já foi intimado lá na polícia lá, falou o relato dele, que eu desconheço, lá na Polícia Federal lá. Eles fizeram inquérito, foi isso aí que deu aí, né? Lembram do Cabo Clenis? Ele aparece no vídeo de um dos primeiros momentos após a facada, uma espécie de coletiva de imprensa improvisada. Você estava na hora. O que você viu? O que você acompanhou na hora do tumulto todo? Durante a trajetória do deslocamento do Parque Alfred até a Praça da Estação, próximo aqui ao número 559 da Rua Alfred, infelizmente uma pessoa tentou contra a vida do nosso presidencial Jair Bolsonaro. Graças a Deus e aos nossos amigos que estiveram próximos, nos ajudaram a conter e efetuar a prisão dele. Seu nome qual é? Enquanto isso, alguns presentes ali protestavam contra a Rede Globo, a quem consideravam uma das principais inimigas do então candidato. Um dos mais engajados nesse coro é Marcelo Mito. Eu estava presente, estava uma festa linda, o calçadão aqui não tinha espaço para ninguém. O presidente Bolsonaro, como sempre, uma pessoa muito querida pelo povo patriota, pelo povo brasileiro, de bem, né, conservador cristão. Nós estávamos descendo, o presidente estava no ombro de um dos patriotas, aonde covardemente veio aquele Adélio e atacou o presidente realmente com uma facada. Eu vi, eu estava a 5 metros, 10 metros no máximo de distância do presidente, e foi um susto muito grande na hora ali, porque o presidente estava bem, feliz, de repente vimos aquela facada, aquele atentado covarde contra o nosso querido presidente da República, que nos deixou em choque no primeiro momento, né? Foi apenas um golpe que atingiu uma veia importante do abdômen, provocou 3 lesões no intestino delgado e uma no intestino grosso. O Marcelo Mito é um seguidor e apoiador do Bolsonaro, ele é conhecido por esse nome, e ele estava no dia, acompanhou a facada no Bolsonaro. Ele integra o movimento Direita Vive e segue fazendo a defesa do presidente.
O Marcelo mantém uma barraquinha no meio do calçadão, onde ele distribui material de campanha da reeleição do Bolsonaro. Ele tem uma caixa de som onde ele toca música com citações ao mito. Todos nós dobramos o joelho e oramos pela vida do nosso querido presidente Bolsonaro, o que realmente está fazendo a diferença para o nosso país. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, está consciente e a recuperação é boa, de acordo com o boletim médico divulgado hoje. Bolsonaro foi transferido para um hospital em São Paulo, onde permanece na unidade de terapia intensiva. Muita gente acredita que o episódio da facada pode ter angariado a simpatia de muitos em relação ao candidato, tornando este fato um ponto de virada nas eleições 2018. Ele precisou ser operado pelo menos 3 vezes por consequências do atentado. Pouco tempo depois da facada na rua Alfeld, Jair Bolsonaro foi eleito presidente. 94,44% das urnas apuradas. Então, portanto, está eleito. Mas quem é Jair Bolsonaro? 1955. Nascido em Glicério, interior de São Paulo, mas registrado em Campinas, Bolsonaro viveu em outras cidades do estado até estabelecer-se em Eldorado, quando tinha 10 anos. Foi lá na cidade localizada no Vale do Ribeira onde aconteceu um dos fatos marcantes de sua vida. Ele alega ter ajudado a encontrar o esconderijo do guerrilheiro Carlos Lamarca. Bolsonaro entrou para o Exército nos anos 70, 2 semanas antes de completar 18 anos. O jornalista Alexandre Aragão, que participa da apuração do podcast, conta mais sobre essa fase militar. Abre aspas, em 1986, em um artigo publicado na revista Veja, intitulado O Salário Está Baixo, o capitão Jair Bolsonaro cobrou abertamente o comando militar do país em relação aos soldos pagos a soldados e oficiais de baixas patentes. Como capitão do Exército Brasileiro da Ativa, sou obrigado pela minha consciência a confessar que a tropa vive uma situação crítica no que se refere a vencimentos. Ele escreveu. Por causa da publicação, Bolsonaro ficou 15 dias preso em um quartel. Fecha aspas. Esse trecho é parte de um perfil de Bolsonaro feito pelo repórter Alexandre Aragão para o site Jota, em maio de 2022. Foi ainda na década de 80 que Jair Bolsonaro entrou na política, à época pelo PDC, o Partido Democrata Cristão. Desde então, passou pelo PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC, PSL e atualmente o PL. A família continuou o legado. Seus filhos, Flávio, Carlos e Eduardo, seguiram os passos do pai e concorreram a cargos públicos. As ex-esposas, Ana Cristina Vale e Rogéria Nantes, também. Jair Bolsonaro começou sua trajetória no universo político como vereador pelo Rio de Janeiro, chegando à Câmara dos Deputados, onde passou 27 anos. Neste período, continuou a disparar sua metralhadora giratória na imprensa, assim como fez no artigo da Veja. Em certa ocasião, sugeriu, por exemplo, que o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, fosse fuzilado. Suas frases de impacto começavam a repercutir. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Tá bom, somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Outro episódio marcante, em 2003, com imagens exclusivas da Rede TV, Jair Bolsonaro briga com a deputada Maria do Rosário e a empurra. Jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Na mesma Rede TV, algum tempo depois, nos anos 2010, Bolsonaro virou uma espécie de comentarista de programa de auditório. E o programa de hoje tá demais. Ele era figurinha carimbada em programas de TV como o Super Pop. E 17 vezes, repito, o sangue de homo pode contaminar uma pessoa em relação ao heterossexual. Calma. Isso não é discriminação. São dados entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual. Posso falar aqui, ô Felipe?
Tá? Entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, que é homossexual. Não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa de doar sangue, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? Você vai ver que a resposta... Calma. Quando a senadora Marinô Brito, eu acho que por uma crise heterofóbica, me atacou. Heterofóbica, é isso que você chama... Sim, agressão por parte dela. Ok. Tá sei? O tom de anedota dado a essas declarações absurdas eclipsava a seriedade na discussão de assuntos relevantes. O deputado passou a figurar não só aos programas de auditório, como também nos noticiários. O bate-boca com a senadora Marinô Brito na semana passada, depois do adiamento da votação de uma lei que criminaliza a homofobia, fez o PSOL protocolar uma representação contra o deputado Jair Bolsonaro nesta quarta-feira no Conselho de Ética da Câmara. O pedido de processo é por quebra de decoro parlamentar. Segundo o PSOL, Bolsonaro ofendeu moralmente a senadora e o parlamentar tem pregado o preconceito e a violência contra a comunidade gay. As imagens lá da Marinô, tá bem claro que ela me agrediu. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Esse PSOL aí é um partido de pirocas, tá ok? É coisa de viado que eles estão fazendo. Essa matéria é da Band, a mesma emissora do CQC, que nas noites de segunda pretendia fazer uma sátira à política brasileira. Você é do interior, né? Você é do interior, sim. Tinha vaca, gado. Vocês iniciavam com os bichinhos. Você já comeu um bichinho? Que bichinho? Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Onde ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Alguns mais malandros que na bezerrinha, na jumentinha. Jair Bolsonaro também encontrou espaço por lá. A cantora Preta Gil quis saber o que o deputado faria se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra. Veja o que ele respondeu. Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Bolsonaro seguiu em frente com a estratégia que lhe deu notoriedade. Em 2016, homenageou um torturador da ditadura militar no plenário da Casa durante as votações para o impeachment de Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro venceu a eleição presidencial em 2018. Sua plataforma política pregava obediência a Deus, valorização da família e, principalmente, o plano de um governo sem corrupção. O presidente, no entanto, se viu em meio a crise sem precedentes. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Alexandre de Moraes faz um inquérito onde não tem a participação do Ministério Público e me investiga. Me investiga por fake news. Eu não quero baixar o nível da entrevista, né? O que esse cara tem na cabeça? O que ele está ganhando com isso? Quais são os seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? O YouTube, então, retirou do ar o vídeo do presidente Jair Bolsonaro em que ele questiona a segurança do sistema eleitoral, ali sem apresentar provas, numa live, né? Muitas dessas acusações foram feitas naquela live, inclusive que o presidente também tinha transmitido pela TV Brasil e etc e tal, foram repetidas ontem, o que dá uma indicação, tá? De que pode ser, neste momento, que haja ali também uma consequência para a fala transmitida nesse evento de ontem. Outro ponto bem debatido nos últimos 4 anos do governo dele foram as notícias falsas, as tais fake news. Notícias essas que também povoaram a época da facada em vários lados. Algumas delas acusavam uma conspiração de Adélio Bispo com a esquerda. Outras duvidavam até que a facada tivesse mesmo acontecido. Algumas pessoas, no entanto, tiveram a vida transformada pelas mentiras.
Se você já ouviu falar de Juiz de Fora, provavelmente ouviu falar de Itamar Franco, Murilo Mendes, Usina de Marmelos, Museu Mariano Procópio, Manchester Lineira. Só que hoje a história vai ser bem diferente. Eu estou aqui no Sindicato dos Bancários com a Lívia Terra. A Lívia viveu um momento de um sobressalto muito... É uma história paralela à questão da facada, né, Lívia? Mas sim, que atingiu em cheio sua vida, a tua rotina. E eu queria que você contasse um pouco pra gente. Esse é o Evandro Éboli, jornalista do podcast, que foi a Juiz de Fora entrevistar testemunhas do acontecido. A Lívia Terra é uma bancária e tem talvez a mais peculiar história a contar sobre esse episódio e a mais provavelmente também desagradável dos personagens que cercaram ali essa história. Ela é sindicalista, é filiada ao PT, trabalha no Sindicato dos Bancários. Ela foi alvo de um ataque desonesto de bolsonaristas naquele ano. O nome dela foi parar nas redes como uma mulher que teria entregue a faca ao Adélio ali no centro de Juiz de Fora, o que é mentira. Eu tive a minha vida completamente alterada em 9 de setembro de 2018. Né? Em 6 de setembro, como todos sabem, foi o dia em que o então candidato Jair Bolsonaro sofreu um atentado aqui em Juiz de Fora, né? Um atentado à facada, uma tentativa de assassinato. Nesse dia, 6 de setembro, eu estava licenciada, eu estava em casa, me convalescendo de um adoecimento comum, mas... E essa casa é bem distante da Rua Alfa. Sim, mais de 7 quilômetros de distância. E ela vive esse drama até hoje, como ela nos contou, e consequências da sua saúde também. Quando aconteceu o atentado, um pouco depois, eu estava dormindo, eu tinha passado o dia todo dormindo, né? E a minha mãe me ligou e perguntou como eu estava, para saber, né, como eu estava reagindo da doença mesmo. E eu falei com ela que até então achava que estava bem, porque tinha dormido o dia todo. Quando a gente está mal, a gente nem consegue dormir, né? E aí ela falou: minha filha, é verdade que tentaram matar o Bolsonaro? Eu perguntei para ela: tá, não tô sabendo, onde foi isso? Ela em Juiz de Fora, mãe, nem tava sabendo que ele vinha aqui em Juiz de Fora. Mal sabia eu o que iria acontecer comigo a partir de então, né? Eu lamentei pelo ocorrido sem saber que eu tava sem querer lamentando por mim mesma, né? Sim. Porque no dia 9, por volta das 2h30, 3 horas da tarde, um dia comum, ainda convalescendo, né? Ainda me recuperando da doença, que eu estava muito gripada, né? Então, eu de repente comecei a receber xingamentos na minha página do Facebook. Né? E assim, o meu perfil de Facebook, ele não é um perfil aberto, ele nunca foi. O primeiro compartilhamento, a primeira postagem que foi feita me envolvendo, era uma postagem até muito simples. Era uma foto do meu perfil de Facebook, que naturalmente um perfil de camisa da CUT, de microfone na mão fazendo intervenção como sindicalista, com Lula. O meu perfil naquele momento era Lívia Lula Terra, porque o Lula estava preso e era candidato e a gente tinha feito Nós Somos Milhões de Lula. Né? Então tinha foto minha em frente ao acampamento Marisa Letícia em Curitiba. Você tinha ido lá? Militante como eu sou. Então tinha essas imagens todas, essas fotos todas e públicas. Né? E a mensagem dizia: essa é Lívia Terra, né? Essa é a assassina do Bolsonaro. Ela entrou com uma ação contra o responsável pela fake news, que disparou essa informação falsa, e ela obteve uma vitória esse ano, 4 anos depois, né? Que foi a condenação a 10 meses de prisão por calúnia desse bolsonarista. Recebi ameaças, o endereço da sua família já está na internet, do país todo. Chegou por messages, muitas. Né? Eu tinha um perfil voyeur no Twitter. Sim, do país todo. Mensagens assim, muitas com ataques, assim, com xingamentos, mas era muito dolorido de ver tudo que as pessoas comentavam sobre mim. Mas as mensagens que eu recebi, eu olhei. Eu não pensei que um médico pudesse ter tantos palavrões na boca para poder desferir contra alguém, assim.
é nojento de ler algumas coisas, assim, sabe? E ameaças contra a minha família. Foi um período que eu estava realmente no fundo do poço, de muito deprimida. E um dia eu acordei, eu estava tão mal, eu falei assim, essa pessoa que fez isso comigo, ele até hoje ele não tem noção do que ele fez na minha vida, então eu vou entrar com mais um processo contra ele para poder quase que, para ver se ele sente, sabe? Então, não porque eu queria indenização, porque não tem dinheiro no mundo que vai me pagar. Os 4 anos da minha vida que eu tenho vivido dessa forma. Esses foram apenas alguns trechos de um grande bate-papo com a Lívia, feito pelo jornalista Evandro Éboli. Nós interrompemos agora a reportagem. O ex-presidente Lula está saindo agora, né? Recebeu a soltura depois da decisão do STF. Ele deixa agora a cela da carceragem da Polícia Federal. PT oficializa hoje a candidatura de Lula à presidência. É a 6ª vez que Lula se candidata à presidência da República. Ele foi eleito 2 vezes, em 2002 e depois reeleito em 2006. Para as suas respostas. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. 6h06, a gente vai conferir agora então como é que ficou a votação com 100% das urnas apuradas. A gente tem aqui os números então da corrida presidencial para presidente. Então a disputa ao cargo de presidente, o ex-presidente Lula conquistou 48,30% dos votos, abaixo dele, um pouco abaixo apenas, o atual presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, com 43,31% dos votos em todo o Brasil. Essa, então, foi a decisão aí das urnas no primeiro turno dessas eleições presidenciais, depois de 100% das urnas apuradas, Depois de debates históricos, conversas gravadas, antena parabólica, bolinha de papel, laudos periciais, prato vazio, fake news, impeachment, facada e muito mais, chegamos ao presente. Outubro de 2022. O segundo turno vem aí, mas e daqui pra frente? No último episódio de Eu Sei o que Vocês Fizeram nas Eleições Passadas, de Enéas ao TikTok, como as eleições mudaram a cara do Brasil nestes últimos 30 anos de redemocratização. Não é somente a população jovem que vê essa coisa do vídeo curto, não. As pessoas todas gostam daquilo ali, e aquilo muda o comportamento do eleitor-candidato. Porque essa linguagem mais objetiva, essa linguagem mais técnica, até meio sarcástica, às vezes humorística, desperta a atenção para as pessoas conversarem, trocar ideias. É tão louco, porque num ambiente de fake news seria muito natural que a gente olhasse e falasse, mentira, né? Para. Não, mas aquilo é verdade. Entende? É tão de bugar o cérebro, mas isso é o que a gente sempre leu, né? Isso é a distopia. Até semana que vem. Meu nome é André Esteves. Apuraram este podcast, uma produção do Metrópolis, os repórteres Alexandre Aragão, Evandro Éboli e Guilherme Pimenta. Arthur Erdi roteirizou o episódio, Gabriel Foster criou a sonoplastia, captou o áudio e montou o programa. Ianca Romão desenvolveu a linha visual. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Vale, Olivia Meirelles, Gui Prímula e Pedro BD editaram o material. Este episódio utiliza áudios escolhidos de diversos canais do YouTube.